Eu sou Isaac Costa, sou formado em administração, com especialização em estratégia, então atuo hoje no Grupo Santa Casa BH como gestor de planejamento e projetos estratégicos. Então esse é quem eu sou aí de forma mais resumida, né? Resumido. Você está quanto tempo no mercado? Isaac, Quanto tempo de mercado? Olha, eu tenho 12 anos de mercado na saúde, tenho uma experiência vasta em saúde pública, né? Atuando pela Santa Casa, que é o maior hospital SUS filantrópico de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, mas também tive uma passagem aí pela saúde suplementar, que é a saúde privada, saúde de planos de saúde, hospitais privados. Também tive aí uma experiência nesse segmento da saúde. Estudo todo o setor, né? Eu leciono também disciplinas em gestão em saúde, então eu transito aí bem entre esses segmentos dentro da saúde. E quando que você começou? Em que ano mais ou menos? E o que te chama a atenção do que eram os desafios da época que você começou? Foi mais ou menos em que ano? Bom, então, mais ou menos exatamente, né? Quando a gente volta aí, eu entrei na saúde aí, por volta de 2009, né? 2009, 2010, 2009. Os desafios que eu encontrei nesse período, né? São desafios que eu acredito que são até peculiares da parte da saúde, porque o segmento de saúde está um pouco mais atrasado quando a gente vai comparar com a indústria, com o comércio, por exemplo, com outras áreas de serviço. Quando a gente compara a saúde, gestão em saúde, quando a gente olha inovação em saúde, as próprias tendências dentro de saúde, a gente percebe que a saúde está um pouco atrasada quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa até em automatização. Por outro lado, tem a pesquisa, né, a pesquisa clínica, que é bem avançada. Então, se a gente for falar de saúde de uma forma mais ampla, né, a gente vem aí com uma pegada muito forte em pesquisa, em estudo, em cycling. Como que era a saúde ou o segmento de saúde lá quando eu comecei, né? Então, era um setor que estava começando a entender de gestão de processo, era um setor que estava começando a incorporar novas tecnologias, era um setor que estava se abrindo para o comércio fora do Brasil, né? Está começando a se abrir para o estrangeiro, né? A gente vê ali uma participação em plano de saúde começando a abrir para o mercado externo, e hoje a gente vê uma tendência aí, inclusive a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais disso quando a gente for falar das tendências aí, o que mudou desse tempo para cá, de 12 anos, né? Mais ou menos, 12, 13 anos para cá. Como é que você descreve a questão? O que era a tecnologia da época? Olha, a gente tinha... Olha, quando a gente... o quê? O iPhone ainda estava era uma tecnologia inovadora, por exemplo, né? Demais, Carlos Brenner. Quando eu digo que a saúde está atrasada, poucos lugares tinham computador. Então, assim, o prontuário ainda no papel, sabe, o prontuário médico ali, ainda no papel, em muitos lugares até hoje ainda assim, há uma disparidade quando a gente pensa nesse sentido. Então, quando a gente olha lá, os computadores eram ainda os mais antigos, a gente não acompanhava nenhuma tendência quando a gente pensa nesse sentido. Equipamentos de saúde, eu falo raio-x, ultrassom, equipamentos nesse sentido ainda eram equipamentos que estavam obsoletos quando a gente compara com outros lugares no Brasil, né? Eu focando um pouco mais aqui na saúde no Brasil. É claro que quando a gente vai para a Inglaterra, quando a gente vai para alguns outros países, a gente tem ali uma evolução e um cuidado maior nesse segmento. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tinha poucos lugares que tinham computador, poucos hospitais que tinham algo automatizado, Carlos. Ainda era na ficha, ainda guardando no dedo, o médico ainda tinha o seu arquivo guardadinho na sua sala. Então, se o Carlos fosse lá fazer uma consulta, o médico, para buscar o último histórico dele, ia lá naquela
prateleira lá, buscava aquele tanto de arquivo empoeirado e buscava ali uma ficha que talvez poderia não bater com outro atendimento porque não tinha tecnologia para isso. Então é disso que nós estamos falando. E aí, como é que você conta a evolução até hoje? Hoje, você diria que o avanço foi substancial, foi um avanço que a gente possa ser melhor comparado com o exterior e com outros estados ou não? Nós estamos em constante evolução e o mercado também. Então, com certeza há uma evolução muito importante. Talvez a palavra-chave aqui, Carlos Brenner, é profissionalização da saúde. Ou seja, há gestores profissionais, há enfermeiros profissionais, há médicos que se tornaram mais profissionais, até porque nós tínhamos até então um segmento que era aquele médico de família, né? Aquele médico que atendia nas casas, na família. Então, o ponto central era o consultório médico e não o hospital, não a clínica. O ponto focal era o consultório dele, que às vezes poderia ser na casa, ou às vezes ele poderia ser ambulante, como a gente já vem aí de uma história no Brasil, um contexto no Brasil. O que a gente percebe nesses 12 anos é uma evolução, o hospital se tornando ali o grande centro da tecnologia, um avanço quando a gente fala de unidade de tratamento intensivo, as famosas UTIs, que a gente está ouvindo falar tanto aí nos telejornais, né? A gente vê a profissionalização disso, equipamentos mais modernos, pensar em trazer tecnologias mais modernas. Agora, a gente tem que entender que há uma diferenciação dentro do ramo de saúde quando a gente fala da saúde no setor privado e a saúde pública. E, assim, há um abismo entre esses dois polos, né? Há um abismo. Então, quando a gente olha para a saúde privada, hoje nós vemos cirurgia robótica. Excelente. A gente começa a observar equipamentos importados, a gente começa a ver inteligência artificial, a gente começa a ver, por exemplo, IBM Watson, né, fazendo aí todo aquele Big Data fenomenal, e a gente começa a ver coisas extraordinárias, como, por exemplo, o hospital sem papel, né, o prontuário eletrônico. Mas quando a gente volta para o SUS, ou a saúde pública no Brasil, a gente percebe que andou de forma muito mais lenta. Não proporcionalmente lenta, mas muito mais lenta. Ou seja, o papel, ainda assim nós temos equipamento que tem mais de 40 anos, ainda assim nós temos esse atraso quando a gente fala de tecnologia na saúde. Ô, Isaac, deixa eu tocar num ponto aqui do que você comentou, aproveitando que você fez esse apanhado, vamos dizer assim, histórico, do segmento, né, de uma maneira bem objetiva e pragmática, e o que eu conheço, assim, em termos do segmento, me parece fazer todo sentido, acho que você foi muito assertivo, mas você tocou num ponto interessantíssimo, né, que é a questão do médico da família, essa figura, né? Então, o que eu estou vendo, cara, inclusive empresas dessa parte, vamos dizer assim, mais dinâmica, se puder usar esse termo, não sei se é o mais adequado, que é dessa saúde privada, a saúde suplementar, né? Devido à explosão de custo da área médica, que vem a galope, né? Isso é uma questão, um fenômeno, me parece, na maior parte dos países ao redor do mundo. Aqui no Brasil, isso é uma coisa, por falta de outra palavra, maluca, né? Porque é uma inflação, a tal da inflação médica, que não tem comparação com nenhum indicador econômico, né? Ela descola de qualquer outra lógica em termos do construto e das estruturas econômicas e da lógica de mercado, né? Então, quando a gente vê 5 vezes mais IPCA, né? Quando a gente vê essa explosão de custo, eu tenho visto, isso é fato, né? Não estou aqui especulando, assim, que eu acho, é fato, né? As maiores operadoras retornando a esse modelo, né? Como uma forma de comprimir custo, né? Ou seja, você tem um médico que é o médico da família, da sua família, né? O médico de referência que eles chamam, e você faz as suas consultas primeiro
todas com ele, para, a partir daí, ele fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, isso como uma forma de reduzir enormemente essa pressão de custo, né? Você vê dessa forma também? Isso, eu digo, isso tá, na sua visão, isso vem ocorrendo efetivamente nessas grandes operadoras? Seria um caminho também a ser seguido aí por essa saúde pública? Ele caiu, Carlos. Caiu? Voltou. Isaac? Opa, travou um pouquinho e retornei. Tá. Você ouviu o que eu te falei, Ouvi, cara? Ouvi sim. Pelo menos Ouvi boa parte. Sobre Beleza. O médico da família, esse modelo, né, que estão retornando, principalmente as operadoras de saúde, né, Breno? Isso. Operadoras de saúde, tem uma questão que é importante a gente falar sobre o que é, eu não sei se o Carlos aí entende um pouco dessa parte, da verticalização e das operadoras de saúde. O que é isso? Antes das operadoras de saúde, só dando um contexto também para todo mundo entender, quem vai nos ouvir aí também entender do que a gente está falando. As operadoras de saúde, o que elas fazem? Né? Elas contratam prestadores de serviço. Então, ela contrata um hospital, contrata uma clínica, um laboratório para prestar serviço para elas. Só que de um tempo para cá, passou a ser tendência à verticalização das operadoras, ou seja, a própria operadora monta o seu hospital, monta a sua clínica, monta o seu laboratório. Isso, ela ganha em escala e ela reduz o custo, né? Ela reduz o custo da operação porque agora ela controla os gastos que estão tendo ali com seus pacientes, com seus usuários, né? Então, isso já foi algo interessante, algo que vem sendo aplicado para as operadoras terem aí uma redução nas despesas. E agora elas voltam com um modelo, que é o modelo de médico da família, baseado até no modelo que o SUS faz hoje, porque o SUS hoje atua como médico da família. Né? Como é que funciona o Sistema Único de Saúde? O brasileiro vai lá no posto, né? O cidadão vai lá no posto, lá tem um médico, que é um médico de referência, ele encaminha para outros médicos, é o que a gente chama de atenção primária. Né? Atenção primária daquele médico, depois ele encaminha para atenção secundária, onde o paciente precisa ali de um exame especializado até chegar na atenção terciária, que é o hospital de fato. O que as operadoras começaram a perceber? Se ela controla todo esse fluxo, ou seja, todos esses níveis de atenção, primária, secundária, terciária, ela tem, de fato, uma redução no seu custo, ela consegue controlar aquele gasto, ela consegue padronizar também a utilização de todos os insumos necessários aí na atenção hospitalar e, de consequência disso, ela reduz o seu custo. Agora, tem uma coisa interessante, que quando se pensa pelo lado da saúde suplementar, além da redução de custo, há também o que a saúde suplementar chama de laboratório. O que é o laboratório da saúde suplementar? Ela, com o seu próprio hospital, com a sua própria clínica, ela pode também testar todas as tendências e todos os modelos novos que ela precisar. Por exemplo, o prontuário eletrônico começa dentro desse modelo, né? Porque ela consegue monitorar o seu prontuário porque está verticalizado, está dentro da mesma estrutura. Ela consegue treinar toda a sua inteligência artificial porque ela tem o controle do usuário desde o primeiro acesso, né? Ou seja, desde a primeira atenção. Então, de fato, também isso contribui, de alguma forma, para a gente ter uma modernização quando a gente fala de saúde suplementar, saúde privada. Isso é um fator muito importante também. Aproveitando, a Unimed BH lançou agora, esses dias, semana passada, um programa novo de atendimento 24 horas por teleatendimento, é o que estão chamando de atendimento digital, 24 horas. Né? Isso mesmo. Em que medida que isso significa tendência? Você acha que se encaixa nesse processo que você está comentando? Carlos, se encaixa totalmente. A Unimed BH conseguiu lançar esse produto, ou essa modalidade,
dentro do seu laboratório. Ou seja, ela tem um hospital, ela tem uma clínica, ela testou como é que funciona esse atendimento. Talvez até o mesmo médico que atua na operadora e também atua no prestador, que é o hospital ou a clínica. E isso reflete a tendência. Eu acredito que outras operadoras vão fazer isso. Mais players aí vão também fazer isso. E os hospitais que não atuam verticalizados também acredito que vão fazer parcerias nesse sentido, para que as operadoras não usem só os hospitais que fazem parte da sua rede, mas usem também outros prestadores a partir dessa experiência, viu, Carlos? Do atendimento público. O SUS, como que fica nisso? Considerando, inclusive, que existe uma tendência de corte de recursos para o SUS. Hoje, inclusive, existe até o risco de que eliminem a obrigatoriedade constitucional de investimento em saúde. Como é que fica o SUS nesse cenário? O SUS ele corre um sério risco. A população corre um sério risco, deixa eu corrigir. Porque o SUS ele é de todo mundo. O SUS é de todo cidadão, inclusive quem tem plano. O SUS também é dele. Porque quando a gente fala de alta complexidade, a maioria das pessoas que tem plano vão tratar alta complexidade, ou seja, transplante, oncologia, no SUS. Então, o SUS, ele é o sistema de todo mundo mesmo. Agora, com corte de recursos, com essa, a gente fala de subfinanciamento do SUS, com essa falta de verba para poder atender todo mundo, o que vai acontecer é o SUS ficar cada vez menor, a gente vê filas maiores e pessoas desassistidas. Quando a gente está falando de SUS, logo quando a gente acabou de falar aqui de uma verticalização, no exemplo que a gente deu da Unimed, onde criou um plano digital. E anteriormente eu tinha falado da distância entre a saúde privada e a saúde pública, Ou seja, um plano desse para acontecer no SUS está anos-luz de distância, porque quando o atendimento do SUS, às vezes hoje não tem ali nem um computador, como eu disse. Então, para ter um atendimento desse, você precisaria ter uma estrutura, você precisaria ter um computador, precisaria ter uma câmera boa, precisa ter uma internet, um servidor, coisas que são fora da realidade do SUS hoje. Então, qual que é a tendência quando acontece o corte de verbas e esse subfinanciamento? A população ficar desassistida. A gente, não é assim, não é igual, é o que eu digo, não é igual na indústria, que às vezes diante de uma dificuldade, a indústria precisa se reinventar. Então a indústria vai se reinventar, ela vai criar aqui outras coisas, porque está com pouco recurso, ela precisa maximizar. Isso é diferente na saúde. Como a saúde está bem distante, como o SUS precisa de muito dinheiro ainda para pelo menos ficar no 0 a 0, ele não se reinventa nessa velocidade. Primeiro acontece uma desassistência, uma fila enorme, gente que precisa, igual aconteceu nessa pandemia, gente? Pessoal que precisou de cirurgia eletiva, precisou de consulta especializada, está aí um ano e meio na fila, esperando, e não tem como. Então vai ficar desassistido, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo, e o corte aí vai ser muito ruim para a população. Então, o Carlos tinha perguntado sobre essa questão do teleatendimento, eu acho que isso foi muito potencializado pelo próprio momento que a gente está vivendo, Isaac? Porque Sim. Existia uma séria resistência, Por exemplo, o próprio Conselho de Psicologia, e a gente vê algumas empresas e startups, por exemplo, uma inclusive aqui na própria capital, recebeu investimentos aí vultuosos, e ela tem um conceito de saúde amplo, Porque não é só uma questão de médico, Ela envolve fisioterapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, E uma série de outras coisas. Então, eu acho que isso veio quebrar um pouco dessa limitação imposta e muito vigiada pelos próprios órgãos de classe, Que a gente tem isso muito forte, Defendendo o meu espaço, Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Concordo com você que existe realmente um fosso grande em termos da saúde no campo público, mas eu tenho uma perspectiva positiva, cara.
Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, um projeto aqui para o setor de agronegócio e com algumas lideranças que a gente entrevistou e conversou, eu vi essa questão, por exemplo, de discussão do 5G, tá? Já avançada, para que, vamos dizer assim, a ideia é que chegue ao campo e que a gente dê esse salto, né? Lógico, tem uma série de questões para serem vencidas, né? Mas eu acho que como forma de redução de custo em termos de Estado e uma série de coisas, não sei. Não tem nenhuma perspectiva quanto a isso, mas eu tenho a visão positiva, né? Então, era um primeiro ponto, mais do que uma pergunta. Vamos lá. E agora... Isaac, então, quando você comentou, retomando aqui um pouco da sua fala, você falou sobre a questão da verticalização. E eu vou te contar rapidamente um caso, e depois vou transportar para a pergunta que eu quero te fazer, a colocação para que você faça a sua análise. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o público brasileiro, um dos maiores, temos dois grandes, né? Então, estou falando de um deles, um até mais dinâmico, da cor amarela, para ficar talvez mais claro ainda. Eu vi uma palestra deles, na verdade, participando de um ciclo de palestras lá, etc., planejamento deles, etc., e um cara mostrou uma foto para a plateia e perguntou para todo mundo. Eu tenho até essa foto, devia ter trazido para colocar aqui, mas depois eu posso disponibilizar para você, Carlos. Beleza? Para você colocar aí no material. Então, ele mostrou e perguntou o que é isso. Cara, saiu shopping, saiu loja de conveniência. Ninguém acertou. Era uma agência bancária. Né? E aí, o que eu, comentando com um outro profissional aí da área recentemente, eu falei com ele, os caras tiveram tudo na mão, tiveram a visão, mas não conseguiram consolidar a visão. Por que eu falei que não conseguiram consolidar a visão? Porque quando eu comparo, por exemplo, um app de uma fintech, né, e comparo o app do Banco do Brasil, você vê o fosso que existe entre um e outro. Eles carregam o mundo real e tudo que tem de emergência, querem carregar isso para dentro do app, né? Quando você pega um app, por exemplo, de um banco que nasceu digital, ele é limpo, ele é clean, é totalmente diferente, né? Ou seja, os caras tiveram a oportunidade, eles visualizaram, mas não tiveram energia ou força ou coragem para mudar isso. Né? E não é simples, claro, porque eu vou fechar a agência, vou mandar a gente embora, né? E uma série de coisas. Então tá. A referência é só para suportar a questão que eu quero te colocar. Quando você fala de verticalização na saúde, cara, eu visualizo um pouco disso, sabe, Isaac? E vou tentar clarear mais para você. Eu visualizo um papel, uma figura de supercentros de saúde, sabe? Shoppings de saúde. Olha que, posso estar falando aqui uma bobagem, talvez não vai ser essa palavra, mas eu tenho uma visão relativamente clara que está tendendo para isso, né? Onde que você tem ali num conjunto, como se fosse um shopping, uma visão de shopping, né? Você tem ensino, pesquisa, eu tinha colocado isso, pontuado isso para discutir contigo. Medicina diagnóstica, inovação, consultoria, gestão, academia, por exemplo, né? Que é uma parte da saúde, você faz a prevenção, né? Fazendo exercícios físicos e etc. Isso me parece uma tendência relativamente clara. E eu vejo movimentos iniciais de alguns grupos na área privada, pouquíssimos, né? Já imaginando isso. Faz sentido para você, cara? Você acha que isso, de alguma forma, talvez não com esses contornos exatos que eu estou te dando aqui, mas essa lógica parece que fazer sentido? Você acha que isso está chegando? Reiner, faz total sentido, a sua pesquisa foi muito assertiva. São as tendências. São as tendências que a gente, em algum momento aqui, já falaríamos delas, né? Hoje você tem aí hospitais que têm academia no hospital. Você tem um grande hospital aí de Belo Horizonte que tem ali no hall ali do hospital, alguém tocando piano ali no meio do hospital. Você tem tecnologia já chegando no Brasil, onde é como se fosse uma cabine, imagine uma cabine telefônica, alguém vai lá e já faz aquele exame, aquele check-up, já tira foto, já tira o sangue, coloca o sangue na máquina, então já faz, é como se fosse um autoatendimento ali, então isso não está distante, né? E próximo de nós vemos aí
as startups de saúde, né? Trabalhando em toda aí a modernização do que a gente chama de saúde, né? Por exemplo, eu vi recentemente o Uber da saúde, né? Ou seja, é como se fossem as vagas para leito, né? Então, você está numa clínica e você precisa internar um paciente, você não tem um hospital de retaguarda, você entra no aplicativo e vê qual hospital está ofertando aquela vaga. Então, assim, né, quando que a gente falaria disso? Então, é uma tendência, de fato. A verticalização, como eu disse, é um grande laboratório para isso, né, porque as operadoras conseguem testar isso dentro de casa, né, ou seja, conseguem testar dentro das suas próprias unidades. Então, eu imagino que as operadoras vão apresentar isso primeiro, mas nós temos também grandes prestadores, ou seja, grandes hospitais, aí eu falo de Sírio-Libanês, Albert Einstein, Hospital Alemão, Moinhos de Vento, que também vão trazer aí tecnologias fenomenais, já estão testando muitas delas aí, trazendo esse conceito diferenciado mesmo, muito parecido com o exemplo que você disse aí, né? Porque antigamente o hospital era chamado de casa de saúde, né? Então é uma casa de saúde ou a casa de doente, né? O próprio conceito de Santa Casa evolui nesse sentido, porque antes era a casa de saúde, a casa do doente, depois é chamado de Santa Casa, justamente pela cultura católica no Brasil e de Portugal, onde tem origem. Só que hoje a gente já vê centros médicos parecendo um shopping. A gente já vê centros médicos, tem um grande hospital aqui em Belo Horizonte, que parte do prédio do hospital é, de fato, uma galeria, um shopping, você consegue fazer compras lá dentro. Então essa é uma tendência, de fato, você está super assertivo aí, existem várias outras também que vão aí moldar a forma de pensar saúde, atendimento, diagnóstico, né? Com certeza isso é uma tendência chegando aí. Acredito que os próximos 10 anos serão muito diferentes do que nós vivemos hoje e muito mais dos 12 anos atrás que eu comecei aqui dizendo. Isaac, um outro ponto que eu queria que você analisasse é o seguinte. Na verdade, vou falar duas coisas de uma vez e aí você discorre sobre elas, por favor, e o Carlos, obviamente, vai fazendo as suas pontuações aí que ele considerar pertinentes. Que são, na verdade, eu não diria... a gente está falando assim, tendências, é porque isso vai se aprofundar ainda mais. Mas isso já está hoje, né? Não só vai se alastrar mais, né? Mas já é possível verificar isso nitidamente. Falando de Brasil especificamente, né? Algumas perspectivas da gente ter aí em torno de um terço, ou mais de um terço da população em poucos anos, com mais de 60 anos, né? Então, estamos falando de um quadro totalmente diferente do que a gente tem hoje. Ele já mudou. Tínhamos, alguns anos atrás, uma população predominantemente jovem, né? E já estamos, vamos dizer assim, já estamos no meio do caminho e nos próximos anos a gente vai ver essa inversão da pirâmide. E, claro, a gente vai ficando velho, os problemas começam a acontecer, né? Igual um carro zero e um carro de 20 anos de uso, né? A lógica é a mesma. E juntando com isso, cara, com esse fator, uma outra questão, uma outra onda que também já está instalada, que é o seguinte, que é a questão dos pacientes estarem hiperinformados, né? Dessa plataforma digital ter levado a informação de uma maneira tão simples e, na verdade, hoje em dia até muito exata, dependendo do que você busca, né? A gente vai nos buscadores, né? Recebo lá um exame, né? Você joga lá em qualquer um desses buscadores, te traz tudo sobre aquilo, aquelas palavras horrorosas, né? Que o cara... Você fala, putz, o que é isso? É bicho? Isso é arma? É pedra, né? O que é carro? Não, é o nome daquela doença que está cometendo o cara, né? Ele joga aquilo no buscador e traz tudo sobre aquilo, né? Ou seja, então quando ele chega para apresentar o resultado para o médico, né? Teoricamente ele quer discutir questões já de um nível técnico quase, né? Eu tô isso, senti isso. Cara, o que você acha desses dois pontos? Ou seja, na verdade nós vamos encontrar isso, né? Eu vejo assim, a população velha, pessoas que aí realmente vão precisar muito mais da estrutura da saúde. Às vezes até eu vi um relatório recente que falou o seguinte,
além da questão das doenças que vão acometer essa população, uma delas que vai se destacar pelo estilo de vida são as doenças mentais. Elas vão estar proeminentes, né? Então, olha que coisa maluca que a gente vai ter em termos de saúde, né? Lógico, tem as tecnologias, etc., que vão evoluindo também, mas pensando só, ou pelo menos tentando imaginar só isso, como é que você vê essa explosão de mudança da pirâmide etária para mais velhos e mais velhos, mais bem informados, cara? Isso é explosivo, né? Como é que você vê isso? Só complementando, né? Só complementando, eu diria também que você tem também uma coisa a considerar, que são velhos, tem mais velhos saudáveis também, né? Que é hoje você encontra muita gente de 90 anos que está excelente, está vivendo muito bem, que é um processo também, particularmente segmento de alta renda, né? É a velhice saudável, né? Como é que você vê esse equilíbrio aí, juntando essa questão? Carlos, só para dar um exemplo disso que você está falando, cara, eu vi outro dia mostrado, porque acaba que é um ícone para algumas pessoas, uma referência, né? Aquela Fernanda Torres, 91 anos, tomando a vacina do Covid. Mas, talvez ela esteja melhor que nós três juntos. Impressionante, né? Assim, o vigor Nós três não, melhor que eu e você, né, Carlos? O Isaac é jovem. Cara, impressionante aquilo, né? E corrobora aí o que você falou, colocou aí muito bem colocado, Carlos. Mas vai lá, Isaac. Tem um fato importante aqui que eu quero trazer para vocês também dentro dessa perspectiva, pessoal. Essa mudança na pirâmide etária do Brasil já aconteceu com a Suíça, já aconteceu na Europa antes, correto? O que difere esse movimento que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu na Europa? Essa população que envelhece com saúde, ela é a menor população, ela tem uma representatividade menor do que o grande público. Então, se a gente for pensar nas massas, elas não estão envelhecendo com saúde, elas não estão envelhecendo como, por exemplo, o exemplo que a gente deu da atriz e alguns poucos exemplos. O que essas pessoas estão tendo? Elas estão tendo o que a gente chama de doenças crônicas. Aquela doença que não foi tratada na juventude, ou que ela apareceu ali na juventude, talvez foi ignorada, e com o tempo ela foi se agravando muito em função até dos hábitos ruins de alimentação, dos hábitos ruins aí de fazer exercícios físicos e tal. Então a gente tem uma população com diabetes, bebida alcoólica, né, Isaac? Bebida alcoólica, fumo. Então nós temos uma população com muita diabetes, né? Nós temos uma população aí com pressão alta. Quando a gente pensa nessas doenças mentais, né? A gente tem uma população que se alimenta mentalmente de coisa aí que não é saudável, né? Ali, conteúdo que não é saudável, isso também vai influenciando. Então, nós temos uma população na sua grande massa, claro que isso não é generalizando, a gente citou exemplos aqui de pessoas que conseguem mudar isso ao longo do tempo, conseguem, enfim, envelhecer com saúde, mas para essas pessoas que não envelhecem desse jeito, ou seja, envelhecem, elas vivem mais, mas vivem mais doentes, nós temos algumas tendências nesse sentido, né? Nós temos uma tendência muito forte, que é o home care, né? Que é o tratamento em casa, né? Então, hoje não se tem mais o que tinha nos anos 2000 ali, que era aquela supervalorização do hospital. Hoje a gente valoriza a deshospitalização, ou seja, é melhor que ele se trate em casa, né? Eu fiz um estudo de um hospital no Canadá que ele pagava a diferença para que o paciente pudesse ser tratado em casa, porque era melhor para ele o custo-benefício. Então, estar em casa melhor, diária de hospital é muito cara hoje. Não sei se vocês têm uma noção de uma diária de CTI, uma diária de enfermaria, é muito mais caro que um hotel 4, até um hotel 4 estrelas aí. Então, é mais caro. Então,
tem essa tendência do home care. Agora, para aquela população que está envelhecendo bem, né? Está envelhecendo... Só uma observação. E esse home care você ainda tem o aliado da tecnologia, né? Que hoje você tem condição de monitorar, vai ser cada vez mais com 5G, você tem condição de monitorar integralmente o paciente que está dentro de casa, né? Exatamente, monitora integralmente, já é conectado, né? Hoje a gente vê aí essa tecnologia que conecta o batimento cardíaco, a glicemia ao seu smartphone. Então isso fica muito mais fácil, Isaac? Também, né? A internet das coisas, né? Tudo conectado, então a gente vê isso mais forte. E aí eu ia contar isso para a população que está saudável, né? Porque a população saudável, ela tende a monitorar mais, ela tende a ter mais acesso também a essa tecnologia, né? Então, para ela é excelente que ela já se controla, evita, de fato, estar nos hospitais. Mas caso ela precise estar nos hospitais, ir no hospital, precisa consultar, enfim, entra no outro ponto colocado. Elas também chegam com bastante informação. Elas já chegam com o nível de glicemia medido, elas já chegam com o batimento cardíaco, a sua frequência, a sua média, ela já sabe que deu alteração, ela já pesquisou se aquela alteração, qual que é, né, a doença ali que pode estar vinculada àquela alteração, então ela chega com muito mais informação. É um desafio para os profissionais de medicina, é um desafio para os profissionais de saúde, atender essas pessoas, né? Porque são pessoas que já chegam mais informadas, são as pessoas que querem participar do seu tratamento, elas não são mais pacientes, ou seja, passivas ao que está acontecendo, ela quer participar. Agora, os hospitais também têm trabalhado nesse sentido, no sentido de entender essa população e também permitir que ela participe dentro dos níveis aceitáveis, né? A gente vê hoje o paciente no centro, né? Então, nós vemos hoje a saúde trabalhando muito com a centralidade do paciente, o que antes a gente via, por exemplo, a centralidade do médico. Antes o centro do cuidado era o médico da família, era o médico que diz, né, o médico. Hoje a gente vê uma centralidade no paciente, porque a gente tem um paciente mais informado, a gente tem um paciente que participa e quer participar, quer contribuir. Então, o que os hospitais estão começando a trabalhar, o que as instituições de saúde estão começando a trabalhar? Fazer com que, de fato, esse paciente também participe e ele seja ali um colaborador no seu próprio tratamento, né? Ou seja, dizer para ele, olha, esse tratamento que você está fazendo, está ali na parede colado todo o protocolo do que ele está fazendo, eu posso mandar esse protocolo para o seu smartphone, eu posso mandar esse protocolo para o seu e-mail. Então, essa troca, ela está sendo bem vista, eu acredito que é uma tendência isso acontecer mais vezes. A gente vê hoje já uma fala bem estruturada, a gente já tinha na legislação anterior isso, mas isso ficou mais claro hoje, de que o paciente ou o prontuário é do paciente, o prontuário pertence a ele, a gente não via essa fala há um tempo atrás, né? Então, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de buscar o seu prontuário, porque o prontuário é seu, você pode pegar e buscar, você pode falar, eu quero uma cópia desse prontuário, eu quero ter. Hoje a gente vê hospitais que até estimulam, olha, quer que eu envie uma cópia do prontuário para vocês? Olha, fica mais fácil, se você quiser buscar o prontuário, liga aqui, pega esse telefone, dá um contato. Ou seja, isso também está sendo tendência a fazer com que o paciente esteja no centro, trabalhar a centralidade do paciente, como ele participa da assistência que é prestada a ele. Isaac, você que tocou num ponto aí, cara, dando a ênfase numa questão que, na minha opinião, ela é até muito mais ampla, né? Eu vejo essa questão do prontuário e dos dados do paciente, né, dentro de uma área, que eu estava até discutindo com o Carlos mais cedo, que eu estou estudando em profundidade, né, e que a gente confunde ela muito com segurança, mas que, na verdade, segurança é uma camada assim, que é importante, mas as leis que a gente está vendo serem implementadas, como essas leis de proteção de dados, na verdade, elas têm o foco na privacidade, cara. E a privacidade, ela tem no seu rol, por exemplo, que acompanha essa lógica do conceito e de toda essa legislação que vem, coisas como essa, né? A possibilidade de eu falar, cara, eu quero com
acertar a minha informação aí. Eu quero informação, quero saber a informação que você tem de mim, por exemplo, né? Então, quando a gente fala, junta essas questões de inteligência artificial, IoT, ou seja, a gente tendo, inclusive, sensores, né, que são menores que um grão de arroz implantados nas pessoas, né? Isso, inclusive, às vezes está saindo em alguns equipamentos, tá? Essa guerra de alguns países aí, porque você não consegue perceber. Só que o cara consegue monitorar tudo que está naquele equipamento. Se tiver no ser humano, né? Se tiver subcutâneo, por exemplo, ele consegue monitorar tudo que está no nosso corpo, né? E é o que vai possibilitar essa deshospitalização, por exemplo, eu acredito, né? Essa questão de você estar ligado à internet, todas as casas, praticamente tudo, né? Ou seja, então o cara tem ali já o perfil do que está acontecendo com o seu organismo, né? Você consegue falar com ele ali através do celular, né? Numa videoconferência, ou acessar qualquer outro dispositivo, né? Então, isso, de alguma maneira, vem impactando imensamente o setor. E me traz uma questão que eu vejo como também uma tendência que já está chegando. Eu vejo as startups vamos dizer assim, praticando esses modelos de negócio, e eu queria entender a sua visão sobre isso, que é o seguinte: a saúde como serviço. A saúde é um serviço, né? Então, só para a gente deixar claro, quando eu falo saúde como serviço, é um modelo de negócio, né? Um exemplo que já temos aqui no Brasil também, seguro de carro. Eu não pago seguro no sentido de pago aquele valor para o carro ficar parado, né? Meu carro está aqui na garagem, está lá na garagem da minha casa, estou pagando seguro, né? Então, eu pago pelo uso, nessa tendência que a gente identificou até no material que a gente fez recentemente, né, Carlos? Do pay-per-use, né? Ou seja, você paga pelo uso, né? Você vê isso como uma questão que está tomando força no segmento de saúde, Isaac? Com certeza está tomando força, a gente vê isso frequente. Você tem aqui, não sei se você conhecia esse Uber da saúde aí, Breno. Não sei se você já teve uma pesquisa nesse sentido. Já sim. Inclusive, eles receberam alguns investimentos, e a gente tem uma plataforma aqui que monitora investimentos. O Carlos, inclusive, tem trabalhado com essa frente aí junto com a gente, nas análises, nas perspectivas, né? E, na verdade, não uma empresa específica, né? Tem algumas que estão tateando já essa lógica. Inclusive, vamos ver até que ponto ela vai conseguir pivotar, sabe, Isaac, no modelo de negócio. Mas a Alice, por exemplo, que é um plano de saúde, né? Que foi dos caras que os diretores, fundadores dele, um veio lá do pessoal da 99, ou seja, de startups que viraram unicórnio, né? Então, os três vieram cada um de um lado, né? E ela tem muito essa pegada, né? A pegada da experiência do cliente, né? Você é tratado ali como se fosse um comprador, que você estivesse no shopping, por exemplo, né? E eles se preocupam você conversa com um consultor, vamos dizer assim. O médico meio que vira um consultor, né? Ele quer entender, quer fazer toda uma questão antes para fazer encaminhamento. Você tem acesso a academias e todo esse mundo, né? Então, aqui eu dei um exemplo, não é bom a gente nem ficar citando o nome de empresa, eu acho, mas é só para, acho que dar uma concretude maior, né? Então, assim como a Alice, eu vejo que vem outros aí que estão surgindo, mais ou menos dentro dessa lógica aí, com certeza. Exatamente. Eu acredito que o pay-per-use ele vai funcionar, a princípio, muito bem. Com certeza ele vai ser amplificado, mas a princípio muito bem quando a gente fala de diagnóstico, exame, né? Vocês lembram de um tempo atrás que para um exame você precisaria ir no médico, o médico fazia um pedido, e aí só o médico sabia dizer qual era o exame. Então você tinha que ir nele, ele poder te dizer qual o exame, e depois você procurava uma rede credenciada para poder fazer o exame. Hoje não, hoje as pessoas já pesquisam, já sabem, elas juntam o que a gente falou de informação, então elas querem pagar só pelo que ela usa, né? Ela quer pagar só pelo médico que faz o exame, ela não quer mais pagar pelo médico que receita o exame, ela quer pagar só pelo médico que faz o exame, só pelo o que
ela usa, né? Então, tá sendo moldado para esse sentido. Então, a questão de diagnóstico, aí, quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala de diagnóstico por imagem, que é raio-x, ultrassom, tomografia, e também os exames laboratoriais, eles vão seguir essa tendência primeiro. Eu acredito que já começou na saúde isso acontecer, isso vai ser uma tendência. Eu acredito que para consultas, né, isso talvez demore um pouquinho mais, mas esses planos, como o que a gente citou aqui, plano digital, enfim, vão começar também a colaborar para isso, né, vão converger para essa tendência que, com certeza, é uma tendência mundial, viu, Breno? Ô, Isaac, agora eu vou... Carlos, eu vou fazer mais essa pergunta e calo a boca e você começa a fazer as suas perguntas, que eu sei que você tem muitas. Mas é porque quando eu vejo essa oportunidade, cara, eu acho que, minha língua coça. Você me conhece, né? Bem... Eu acho que o tempo então deixa eu falar mais uma coisa aqui com o Isaac e a gente vai partindo para o encerramento. Espera aí. Tá bom. Lá, Isaac, Carlos, se você quiser, vocês podem também ir gravando, depois corta. Eu estou à disposição aqui, porque aí pega o conteúdo melhor, o melhor de cada fala, né? Não, mas eu estou gravando exatamente isso. Eu estou à disposição aqui. Ajustando. Aí mesmo assim, cada vez mais eu vejo que é importante fazer o recorte de 30, 40 minutos. Mais curtos. Né? Nós já temos uma hora. Não, mas tem muita coisa para cortar aqui, Carlão. Isaac, o que eu quero ouvir a sua opinião, a sua análise é o seguinte. Pensando aí nesse avanço da capacidade de processamento, de armazenamento e de análise, né? Então, estamos falando aqui de machine learning, de inteligência artificial, de deep learning, está pegando pesado muito na área médica, né? Está vindo com força estrondosa, né? E aí a gente vê algumas tendências, espera aí que eu já vou chegar na questão. A gente vê algumas tendências como discriminação algorítmica. O que isso me remete à área da saúde? Eu consigo criar perfis, né, e, de alguma forma, inviabilizar a entrada daquele cara, com certeza, na área privada, isso, talvez por questões éticas ou morais e legais, isso não se alastre, né? Não sei se já tem. Mas você consegue falar claramente o seguinte, cara, esse cara é bomba. Eu não quero esse cara no meu plano de saúde. Não sei se o SUS teria condição de fazer isso. Tem, porque também, mesmo na área pública, a gente poderia ter uma visão no seguinte sentido, esse cara vai estourar tudo que a gente tem em termos de orçamento, esse grupo, né? Por quê? Esses caras vão demandar demais, nós não vamos conseguir resolver o problema dele, porque aí os algoritmos já começam a prever, inclusive, a expectativa de vida do cara, baseado em todo esse conjunto de informações e análise, etc. Né? Ou seja, é um risco, né, cara? É um lado negro dessa tecnologia que vem e que pode fazer muito mal. Como é que você vê isso? Brenner, isso acontece, é engraçado a gente dizer isso, porque tem toda uma ética, uma moral sobre isso, mas isso acontece até sem os algoritmos. Porque hoje a gente viu aí o caso de Covid, e hospitais que não tinham leitos, eles tinham que escolher qual paciente internar. Né? Então, eles faziam ali uma análise, sem algoritmo, sem nada, e escolhiam qual paciente que teria uma sobrevida, né? Aquele paciente que teria mais condição, e ali, de uma forma muito educada, escolhia qual paciente. Então, já acontece essa discriminação. Eu acredito que, com o avanço dos dados, com esse volume de dados, capacidade de processamento, as operadoras vão usar isso muito para definir o score, e até a cobrança ali de pagamento, ou seja, né, vão aqui processar os dados, então você vai pagar diferenciado por causa disso, tem uma idade avançada, já tem ali um histórico de doença e tal, então com certeza eu acredito que isso é tendência. Hoje já se usa algo nesse sentido, mas não na quantidade de dados que tem, então imagine que quando isso estiver disponível para as operadoras, com certeza isso vai acontecer. E, assim, é um pouco complicado quando a gente pensa nesse sentido, porque, por exemplo, nos Estados Unidos isso já acontece, já fazem análise nesse sentido, e lá é até um pouco mais obscuro, né, essa questão, porque não tem o SUS lá, a saúde suplementar é muito maior, enfim. Então, eles já conseguem fazer essa questão, essa análise dos dados ali, há, de fato, essa discriminação
discriminação. Agora, no SUS, dá até um medo, né? Porque se na saúde suplementar essa discriminação vai fazer com que o usuário pague ali um plano de saúde mais caro, no SUS pode acontecer, de fato, a desassistência, né? Ou seja, não, então você não pode ser atendido aqui, você vai ter que ser atendido agora numa unidade de saúde especializada que fica a 500 quilômetros aí da sua casa. Ah, por que não? Você está no score X e esse score é só para uma unidade que tem esse atendimento mais complexo, né? Então, isso é o lado obscuro aí que pode, de fato, acontecer sim. E como eu já disse, hoje talvez acontece até em menor grau, mas com essa disponibilidade de informação e processamento, isso pode ser um lado obscuro aí para o futuro, viu, Bé?